Olá, queridos, boa tarde para vocês. Que a paz e a graça de Cristo Jesus seja convosco, amém? Estamos aqui mais uma vez para vos deixar uma mensagem. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês é uma reflexão a respeito de algo que nós aprendemos lá atrás e muitas das vezes nós passamos esse ensinamento de forma errada. Então, o que eu vou falar para você aqui pode mexer nas suas estruturas, né, em relação ao cristianismo que lhe foi passado. Mas é importante porque através dessa mensagem eu vou te levar a uma reflexão enquanto a um atributo de Deus. Amém? E o texto base que eu queria tomar para vos deixar essa mensagem reflexiva encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Eu só queria destacar um trecho do versículo 26 do capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 16, versículo 26. Somente um trecho que diz assim: segundo o mandamento do Deus eterno. Deus eterno. Só isso. Amém? Só esse termo que eu queria tomar para a nossa reflexão dessa tarde, porque é tarde agora, são 2 horas, 14h23, 2 horas e 23 minutos, horário da tarde, horário de Brasília. Bom, nós desde muito cedo aprendemos que Deus é um Deus infinito, né? E se nós formos levar em conta o conceito de infinito, isso nos levará a uma reflexão quanto a um atributo de Deus. É um ser infinito ou é um ser eterno? Vamos lá, infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Por exemplo, os números são infinitos. Começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É a base numérica que nós temos. Não vou entrar na história dos números aqui, só para você compreender. Estou te dando um exemplo somente para você compreender. Do 0 ao 9, nós temos a base numérica. Daí em diante, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter junções. 10, 20, 30, 40, 50... 1.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 1 bilhão e por aí adiante. Essa é a base numérica. Então os números têm começo, 0. Inclusive quem achou 0 foram os indianos. Há especulações que foram os babilônios já usavam 0, os astecas também usavam 0, mas foi mais precisamente na Índia que surgiu 0 e depois essa ideia foi traduzida pelos árabes, que expandiu para o mundo todo, né? E logo mais adiante você tem os outros números, né? Que possivelmente ganham mais força com o algarismo romano. Então essa é a base numérica, 0 a 9, e que aí em diante nós vamos ter junções que podem ser infinitas, não tem fim, os números não possuem fim. Então, se nós dissermos que Deus é um ser infinito, logo nós estamos dizendo que Deus tem começo. E se Deus tem começo, Deus teve um princípio, ou seja, um princípio de onde ele proveio, alguém o criou. Então, se Deus é infinito, ele tem um princípio. E se ele tem um princípio, se ele tem um começo, alguém o criou. E se alguém o criou, esse alguém é maior do que ele. Então, logo, Deus deixa de ser o quê? Onipotente, onisciente, eterno, imutável, infalível, insondável, atributos que só pertencem a Deus. Então, nós começamos a pensar, bom, infinito Deus não pode ser, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, porque dele proveio todas as coisas, para ele são todas as coisas, e por ele foram criadas todas as coisas, porque dele proveio todas as coisas, por ele foram criadas todas as coisas, e para ele são todas as coisas, né? Então, logo, Deus não é um ser infinito. Então, qual é o atributo mais correto que nós podemos atribuir a Deus? É o atributo de eternidade, ou seja, eterno. Por quê? Eterno não tem começo. Eterno, ele cobre os 3 tempos, passado, presente e futuro. Esse, então, é o atributo mais correto a aplicar-se a Deus. Porque quando a Bíblia Sagrada refere-se a Deus, sempre refere-se ao Deus eterno.
não infinito. Porque infinito, lembrando, tem começo, mas não tem fim. E se tem começo, ele proveio de alguém. E se ele proveio de alguém, esse alguém é superior a ele. Mas Deus, então, não é um ser infinito. Deus é um ser eterno. E esse atributo é dado somente a ele. É aquilo que o próprio Isaías diz. Ele é o Deus que anuncia o fim desde o começo. Então, ou seja, ele cobre os 3 tempos, passado, presente e futuro. Amém? Então, só queria deixar essa mensagem para você refletir em relação a esse atributo de Deus. Porque Deus não é um ser infinito. Porque lembrando que infinito tem começo, mas não tem fim. A exemplo dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é a base numérica, que daí em diante nós vamos ter junções que chegam a números absurdos, astronômicos, que não tem fim. Então logo Deus não é infinito. Deus é eterno, porque ele cobre passado, presente e futuro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que reine sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.